Olá, tudo bem? Nós vamos começar um pouquinho sobre dois princípios que causam muitas dúvidas aí dentro do direito ambiental, né? Que é o princípio da prevenção e o princípio da precaução. Quando que os operadores de direito lançam mão desses princípios? Vamos lá. Primeiro ponto, tá? O princípio da prevenção, tá ligado a qual ideia? Tá? Uma vez, tá, que se saiba que uma dada atividade ela apresenta riscos aí de dano ao meio ambiente, tal atividade ela não poderá ser desenvolvida, tá? Justamente porque, caso ocorra algum dano ambiental, a sua reparação vai ser praticamente impossível. Então, nós já temos o quê? Aquela atividade, já existe tecnicamente falando, estudos, né, que comprovam aí, tá, que o desenvolvimento daquela atividade apresenta riscos comprovados ao meio ambiente. Então, a partir do momento que aquela atividade tenha riscos comprovados, tá bem? Aquela atividade ela não poderá ser desenvolvida. Por quê? Porque uma vez ocorrido o dano ambiental, turma, a sua reparação efetiva é praticamente impossível. Então, por isso que dentro do direito ambiental existe a possibilidade, né, da aplicabilidade desse princípio. Tá? Esse princípio ele é expresso, esse princípio está lá no artigo, né, 225 da Constituição, que a prevenção está ligada à ideia de quê? De cautela, né, de cuidado, ou seja, de uma conduta tomada no sentido de evitar o dano ambiental. Então tá lá no artigo 225 caput, impõe à coletividade, ao poder público, o dever de proteger, de preservar, né, o equilíbrio ecológico. Então esse direito de proteção, ele tá ligado justamente ao quê? O princípio, né, da prevenção. Justamente o quê? Nesse sentido reparatório, nesse sentido preventivo realmente. Tá? Então, sempre que tiver a certeza, a iminência do dano, tá? Ante esse princípio da prevenção, aquela atividade ela não poderá ser desenvolvida. Então, vai fazer o estudo, né, prévio do impacto ambiental que aquela atividade vai causar com o seu desenvolvimento. Tá? E comprovado que o risco ali ambiental é iminente, aquela atividade ela não deverá ser desenvolvida. Agora, já o princípio da precaução é um princípio que o operador do direito lança a mão, que o poder público lança a mão, quando não tem essa certeza do dano. Tá? Mesmo a incerteza, a probabilidade de se causar o dano, tá? Confere ao poder público que não autorizar o desenvolvimento daquela atividade. Tá? Então é importante a gente frisar isso que, primeiro, que a precaução é um princípio distinto da prevenção, tá? Por quê? Porque como a doutrina traz aqui pra gente, tá? A precaução deve ser vista como um princípio que antecede a prevenção. Tá? Então a precaução ela vai anteceder a prevenção. Sua preocupação não é evitar o dano ambiental, mas sim, antes disso, pretende evitar qualquer risco de dano ao meio ambiente. Então, nós temos primeiramente uma atividade que vai ter um risco comprovado. Então, você vai evitar aquele risco, princípio da prevenção. Agora, não tem nenhum estudo técnico que comprove que aquele dano vai ocorrer, mas se tiver o risco do dano, o simples risco do dano, mesmo não tendo comprovação científica, já é suficiente para que o poder público não autorize o desenvolvimento daquela atividade. Ou seja, a intenção aqui é justamente o quê? Evitar o dano, né? É justamente no caso de dúvida científica, tá? Quando ocorre uma dúvida científica da potencialidade do dano, tá? Então, em prol ao meio ambiente, tá? Vai se proteger o meio ambiente e vai impedir que aquela atividade ela seja desenvolvida, vai impedir que aquele produto seja comercializado.